Isaías 53, verso 1 até o versículo número 12. Depois, se todos tiverem encontrado, a gente vai proceder com a leitura. Isaías 53, verso 1 até o versículo 12, diz o seguinte: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Até aqui, até o versículo 12, todo o capítulo 53 de Isaías, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, o sofrimento é uma experiência que, humanamente falando, nenhum de nós deseja, e isso é correto, isso é certo. Quem gosta de sofrer, quem gosta de padecer? Porém, como nós já falamos e já falamos reiteradas vezes, o sofrimento acaba sendo uma realidade inevitável em relação às nossas vidas. Na verdade, quando nós consideramos o pecado, quando nós consideramos as consequências do pecado em nossas vidas, nós não deveríamos ficar admirados, perplexos, quando o sofrimento bate no nosso viver. Por quê? Porque se nós considerarmos em detalhes, se nós considerarmos profundamente, a gente vai perceber que existe uma relação direta entre o pecado, o sofrimento, transgressão e a dor. Então, jamais, enquanto seres humanos, jamais, enquanto pessoas pecadoras, ao longo da nossa existência, a gente vai deixar de sofrer, a gente vai deixar de padecer, ser num aspecto ou no outro, ser numa intensidade ou outra, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. Contudo, a grande questão, o grande questionamento que se levanta é: tá certo, o sofrimento na nossa vida enquanto pecador é uma realidade. O sofrimento na minha vida enquanto pecador é inevitável. Conforme falamos, é uma consequência direta e imediata dos nossos pecados. Mas quando nós pensamos na pessoa de Cristo, mas quando nós pensamos na pessoa do nosso Redentor,
Quando a gente volta um pouco à história humana, sobretudo há 2000 anos, até porque essa semana nós estamos vivenciando a semana chamada Semana da Paixão de Cristo, onde a gente relembra, onde a gente recorda os sofrimentos, as dores pelas quais Cristo ele padeceu, e padeceu muito. Fica a pergunta: por que será que Cristo ele sofreu tanto em sua vida, ao longo da sua existência e sobretudo nos instantes finais da sua vida aqui neste mundo, da sua vida aqui entre nós? Já que, conforme nós falamos, o sofrimento é uma consequência direta do pecado, e Cristo foi santo. Cristo, ele foi santo no sentido absoluto da palavra, não pecando, quer seja em pensamento, não pecando, quer seja em palavra, não pecando, quer seja em ação. Por que será que ele, o Salvador, sofreu, padeceu tanto, repito, ao longo da sua vida e, sobretudo, nos instantes finais da sua vida? Esse texto que nós acabamos de ler, Isaías 53, meus irmãos, minhas irmãs, dentre vários que comprovam a realidade dos sofrimentos, a realidade das dores pelas quais Cristo ele passou, em especial nos instantes finais da sua vida. Perceba o profeta de Deus aqui falando de maneira inspirada. Perceba o profeta de Deus falando da parte de Deus, isso 700 anos antes da vinda de Jesus, da sua história, da sua encarnação. Ele já previa que, quando o servo do Senhor viesse, quando o Redentor colocasse seus pés aqui neste mundo, o sofrimento seria uma regra, o sofrimento seria uma realidade. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando você olha aqui Isaías 53, em vários versos, em vários versículos, você observa esse detalhe específico em relação a Cristo sendo descrito por Isaías: o sofrimento, a dor que o servo do Senhor padeceria. É por isso que esse capítulo 53 de Isaías, ele tem como título em algumas versões, o servo sofredor, porque o tema central é o sofrimento, a dor que o Messias padeceria uma vez que viesse a este mundo. Se não, vejamos alguns versículos aqui de Isaías 53 que apontam diretamente para o sofrimento do Salvador. Olhem, por exemplo, o versículo número 3, Isaías 53, versículo número 3. Olha só o que Isaías fala aqui em relação a Cristo, profetizando em relação ao Salvador. Ele diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E olha só como ele complementa o versículo 3, descrevendo esse detalhe específico do sofrimento de Jesus. Ele diz, em relação ao Messias: homem de dores e que sabe o que é padecer. Veja se não seria a regra, veja se não seria a realidade experimentada pelo Messias na sua vinda. Ele segue um pouco mais adiante. No versículo 4 ele diz: certamente, ele quem? Ele, o Messias, veja, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mais uma vez, Isaías reiterando a realidade do sofrimento vivenciado pelo Cristo, ou que seria vivenciado pelo Cristo. Um pouco mais adiante, versículo 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e veja, e pelas suas pisaduras, suas dores, fomos sarados. Versículo número 6: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o servo sofredor, a iniquidade de nós todos. Versículo número 7: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mais uma vez a ênfase no sofrimento. Versículo 8: por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, veja, foi ele ferido. Versículo 10: todavia
ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E um pouco mais adiante, fechando o versículo 12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá o despojo. Repartirá ele o despojo. Veja, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, o que a gente vê a partir de todos esses versos, conforme a profecia de Isaías, é que Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, como nenhum outro ser humano que veio a este mundo, experimentou tanto sofrimento, tanta dor, de forma constante, de forma real na sua vida. Então, quando a gente pensa em sofrimento, quando a gente pensa em dores, jamais a gente deve se esquecer da pessoa de Cristo, pois num grau altíssimo, por não dizer absoluto, ele sofreu. E sofreu mais do que qualquer outro ser humano que já pisou nesse mundo. Então, no nosso estudo hoje, pela graça de Deus, eu queria que nós considerássemos, meus irmãos, minhas irmãs, alguns aspectos que estão diretamente relacionados aos sofrimentos de Cristo. Mas não só isso. Também no nosso estudo, na noite de hoje, eu queria que nós víssemos como foi que Cristo reagiu ao sofrimento pelo qual ele passou ao longo da sua vida. E por fim, eu queria que nós víssemos o comportamento que nós, enquanto cristãos, devemos ter quanto aos sofrimentos que nós padecemos e padecemos em nossas vidas. É por isso que o título do nosso estudo na noite de hoje é Os Sofrimentos de Cristo e os seus impactos na vida do cristão. Os sofrimentos de Cristo e os seus impactos na vida do cristão. Então, basicamente, a gente vai trabalhar isso. Os aspectos relacionados aos sofrimentos que Cristo vivenciou. A gente vai ver como Cristo ele reagiu diante do sofrimento e a gente vai considerar como nós, enquanto cristãos, como nós, enquanto seguidores de Cristo, também nós devemos reagir quando a gente tiver que passar pelo caminho da dor, pelo caminho do sofrimento, que invariavelmente, inevitavelmente, se tornará realidade ao longo da nossa vida, se é que já não está se tornando realidade na nossa existência, na nossa vida agora, na nossa vida atual. Então, vamos lá. Vamos destrinchar aqui esse tema, vamos lá, vamos procurar aprofundar aqui esse assunto. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos, meus irmãos, minhas irmãs, os tipos de sofrimento que Jesus Cristo experimentou enquanto ele esteve aqui entre nós. Os tipos de sofrimentos que Cristo experimentou quando ele esteve aqui entre nós. Até porque quando você observa, não só pela profecia de Isaías, conforme nós acabamos de ler, lá em Isaías 53, mas quando você lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai observar que Cristo não só sofreu, mas você também vai constatar que Cristo sofreu de várias formas, de várias maneiras. E eu queria resumir essas 3 formas, essas 3 maneiras, em 3 aspectos de sofrimento que Cristo vivenciou ao longo da sua existência. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, Cristo, ele experimentou sofrimento físico, sofrimento na carne, sofrimento na matéria, sofrimento no seu corpo vivo, no seu corpo real. Jesus, ele experimentou sofrimento físicos de várias formas, de várias maneiras. Em primeiro lugar, na tentação, Cristo, ele experimentou o sofrimento físico da fome, da necessidade de se alimentar, da necessidade de comer. Vamos lá, abram aí por favor, Mateus capítulo 4, a gente vai passear e passear muito pelo Evangelho ao longo desse estudo, então vamos esquentar aí as nossas turbinas para poder ter essa velocidade na passagem dos textos, para a gente poder ver todos eles, pelo menos a sua maioria. Veja, estou considerando o sofrimento de Cristo, no aspecto do sofrimento físico, a fome que ele padeceu,
enquanto esteve entre nós. Mateus capítulo 4, Mateus 4, só o 4, versículos 1 a 3. Olha só, isso dentro do episódio da tentação, que por si só já é um sofrimento. Então isso se intensificou no sofrimento da fome que Cristo estava padecendo. Olha só, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Verso 2. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, veja, teve fome. E é interessante que dentro dessa necessidade, Satanás ele vai trabalhar justamente contra Cristo nesse aspecto. A necessidade que ele tinha. 40 dias jejuando. 40 dias sem colocar nenhum tipo de alimento na boca. Então, quando Satanás vai continuar o seu processo de tentação contra Jesus, o que é que ele vai fazer? Vai oferecer comida. Olha só, versículo 3. Então o tentador, vendo esse aspecto, essa necessidade de Jesus, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então veja que, no sentido negativo, Satanás ele foi assertivo, porque ele viu 40 dias de jejum, Cristo estava vivenciando. Então, dentro do seu processo de tentação, o que é que ele faz? Oferece comida. Na verdade, que Cristo transformasse pedras em pães, saciasse assim a sua necessidade física. E o que é isso, meus irmãos? Meus irmãos, é sofrimento. O que é isso? É dor. Você observa aqui na tentação. Mas não só isso, na própria exaustão física em si. Porque talvez a gente não perceba, mas enquanto homem, Cristo ele se cansava. A sua força física se desgastava, ela se esvazia, ele perdia, vamos dizer assim, a sua condição física a partir do seu trabalho, a partir das suas atividades, a partir daquilo que ele realizava. Ele não era um super-homem, vamos assim dizer, que não cansava jamais. Não, enquanto homem, dentro da sua natureza humana, ele se cansou e se cansou muito ao longo da realização do seu ministério. Olha só o que Lucas tem a nos ensinar em relação a isso. Abram aí, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Ele não era uma máquina de trabalho, ele trabalhava, até porque ele não era ocioso, mas ele cansava muito, entendeu? A sua natureza humana lhe levava a isso. Lucas 8, 22 e 23. Olha só. É interessante porque é um contraste que você observa aqui na vida de Jesus. O texto se inicia mostrando, entre aspas, essa fragilidade humana que ele tinha, o cansaço físico, mas dentro desse mesmo contexto, dentro desse mesmo episódio, ele acalma a tempestade como Deus. Então você observa, entre aspas, esses contrastes na pessoa de Jesus. Enquanto o homem se cansava, mas tinha poder para fazer acalmar uma tempestade. Só Jesus mesmo. Olha só, versículo 22. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele, Jesus, num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Não sossobrar, ou seja, ir a pique. Então você observa o que? Cristo ele adormecendo. Adormecendo por causa de quê? Cansaço, desgaste físico. Então ele sofreu, dentro dessa limitação física, um tipo de sofrimento que ele padeceu. E por fim, meus irmãos, e em especial, Cristo ele sofreu fisicamente na sua morte, quando ele teve que beber o cálice de vergonha e dor que Deus havia designado para ele, que foi justamente a crucificação. Inclusive, nas nossas palestras, no final de semana, durante a programação do aniversário da igreja, a gente viu o pastor Roberto fazendo menção desse fato. Mas só para nós recordarmos, abram aí, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ele teve uma morte horrível, uma morte amaldiçoada, porque ele foi morto cravado em uma cruz. Uma morte lenta, uma morte gradual, uma morte dolorida. Então foi isso que Cristo vivenciou, sobretudo
na forma de morte que ele teve aqui na terra. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Olha só o que Paulo fala. Assim mesmo se humilhou, falando ele de Jesus, tornando-se obediente até a morte. E ele especifica o tipo de morte pela qual Cristo passou. Ele diz, complementando o texto, e morte de cruz. Ali, horas, se esvaindo em dores, se contorcendo, melhor dizendo, em dores, fazendo ali com que o seu sangue estivesse se esvaindo, gradativamente, lentamente, ele perdendo a sua vida e sentindo na sua própria carne dor. Então, Cristo, ele sofreu. No primeiro aspecto, ele passou por sofrimentos físicos ao longo de toda a sua vida, culminando no tipo de morte que ele teve aqui entre nós. Contudo, quando a gente pensa em Jesus Cristo, a gente percebe que não só ele sofreu no sentido físico. Em segundo lugar, Cristo também sofreu no sentido psicológico. E por que Cristo sofreu no sentido psicológico? Sobretudo por causa da rejeição que as pessoas tiveram em relação a ele, em relação a Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus conhecia, e conhecia bem. Jesus conhecia e conhecia pessoalmente o sofrimento de você ser rejeitado, o sofrimento de você ser tratado com desdém, o sofrimento de você ser tratado com indiferença por parte das pessoas. No primeiro momento, o seu ministério foi popular. No primeiro instante, o seu ministério atraiu multidão. Contudo, do meio para o fim, em virtude da sua pregação, em virtude dele ensinar a verdade, as pessoas, pelo menos em sua boa parte, se voltaram contra ele, contra Jesus, rejeitando, rechaçando a sua pessoa. E o desprezo ficou notável, perceptível a todas as pessoas. Olhem só, um exemplo disso, lá em João 6, versículo 66. João 6, versículo 66. É interessante porque quando você lê o início do capítulo 6, você vê as pessoas procurando Jesus. Ele multiplicava pães, ele matava a fome das pessoas, então isso tornava popular, porque de certa forma ele satisfazia a necessidade física da multidão. Mas aí quando ele pregava, e fazia de maneira enérgica, quando ele pregava falando a verdade, as pessoas iam abandonando a Jesus. E aqui é um exemplo disso. E vejam só quantos ficaram, apenas os discípulos. Olha só o que o evangelista João fala. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Olha só o que nos é dito em relação a Jesus. Veja, à vista disso, diz de quê? Dessa pregação, uma pregação dura, que Cristo fez propositadamente para afastar aquelas pessoas que só queriam que ele as alimentasse fisicamente. Ele diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Tanto é que no restante do texto, Cristo chega para os discípulos e diz, vocês também querem seguir após os outros? Vocês também querem me abandonar? E aí Cristo diz, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então, não é coisa boa, meus irmãos, ser rejeitado. Não é coisa boa você ser tratado com desdém e humilhado em relação às pessoas. E veja que o próprio Filho de Deus, que deixou a glória celeste, veio aqui à terra, ele passou sim por essa experiência, quando as pessoas o abandonaram. Então, essa questão de nós sermos rejeitados, essa questão de muitas vezes sermos tratados de maneira indiferente por parte das pessoas, não é uma novidade, não é o fim do mundo. Por quê? Porque isso já aconteceu com Jesus. Por quê? Porque isso já se deu com o nosso Salvador. Então, não é diferente com cada um de nós. Na verdade, se você considerar bem, essa questão da rejeição de Jesus era algo que já tinha sido determinado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Olha só, Lucas capítulo 9, versículo 22. Lucas capítulo 9, versículo 22. Veja que essa questão da rejeição estava no programa divino para a vida de Jesus Cristo. Ele não deveria se surpreender com isso, ele não deveria se entristecer por causa disso,
porque a indiferença, a rejeição, esse sofrimento psicológico teria que se dar na sua vida, inevitavelmente. Olha só, Lucas capítulo 9, versículo 22. 9, versículo 22. Uma profecia daquilo que ia acontecer plenamente no futuro. Diz o seguinte, dizendo: é necessário, veja, que o Filho do Homem, o Salvador, sofra muitas coisas, veja, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então ele teria que passar essa rejeição de todos esses grupos de pessoas, até mesmo da população em geral. Quando lá, ao invés de optarem por saltar Jesus, saltaram Barrabás. Então veja, Cristo sofreu fisicamente, sentiu dores no seu próprio corpo, sobretudo na forma de morte que ele teve. Cristo sofreu psicologicamente, em virtude das rejeições que as pessoas tiveram em relação a ele. E em terceiro lugar, Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, ele sofreu espiritualmente. Cristo, ele sofreu e sofreu espiritualmente. A experiência do sofrimento espiritual é desconhecida para nós, porque nós somos pecadores. A gente já lida com as nossas mazelas, a gente já lida com as nossas imperfeições, a gente já lida com as nossas limitações, mas Cristo não. Ele abandonou, melhor dizendo, ele deixou a glória celestial e veio a este mundo para habitar e conviver com pecadores. Vocês já pensaram nisso? Ele tinha a comunhão eterna do Deus Pai. Ele tinha a comunhão eterna do Deus Espírito. Ele habitava na glória celestial. No dizer do apóstolo Paulo, ele habitava em luz imarcessível, que nenhum homem jamais viu. Ele deixa tudo aquilo de lado, vem aqui à terra para conviver com os pecadores que somos nós. Às vezes, a gente lida com determinadas pessoas pecadoras, iguais nós somos, a gente se entristece, se abate, as pessoas nos machucam, as pessoas nos magoam e a gente fica triste com isso. Mas nós somos pecadores também, magoamos as outras pessoas, pecamos contra as outras pessoas. E Cristo, meus irmãos, tendo que conviver com toda essa realidade. E Cristo tendo que conviver com os pecadores. E Cristo tendo que conviver com essas mazelas humanas. Mas Ele fez isso. E principalmente quando Ele assumiu o nosso pecado no seu corpo, para que através dessa atitude Ele pudesse pagar pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, como nós deveríamos nos impressionar com isso, nos impressionar com essa disposição a que teve o nosso Salvador, não só de vir e conviver conosco que somos pecadores, mas de assumir o preço da punição pelos nossos pecados, na maneira através da qual Ele morreu lá na cruz do Calvário. Olha só o que Paulo fala acerca disso, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Veja o que o apóstolo Paulo fala acerca desse sofrimento espiritual pelo qual Cristo passou, quando Ele teve que pagar o preço pelos nossos pecados. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Veja, sobretudo na parte A e na parte B. Olha só o que Paulo fala. A parte A, ele fala do Salvador imaculado, santo. A parte B, ele fala do Salvador assumindo os nossos pecados, sofrendo as nossas dores, padecendo as nossas punições, se colocando no nosso lugar, recebendo o juízo divino. Não é brincadeira não, meus irmãos. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Olha só o que Paulo diz. Abriu aí, Jonas. Quando você abrir, a gente lê. 2 Coríntios 5, 21. 5, 21. Pegou? Olha só. Aquele que não conheceu o pecado, a santidade do Salvador, veja, em relação a Deus, Ele o fez pecado por nós. Foi por isso que Cristo teve que morrer morte de cruz. Foi por isso que Cristo teve que passar por toda aquela via crucis. Foi por isso que Ele sofreu tudo aquilo que Ele sofreu nas mãos dos homens. Foi por isso que Ele sofreu aquela morte horrível ali no Calvário.
Não foi à toa, meus irmãos, não foi à toa, minhas irmãs, que a Bíblia diz que houve trevas no Calvário, quando Cristo estava lá crucificado, a partir do meio-dia até as 3 horas da tarde, instantes antes de Cristo dar a sua vida, instantes antes de Cristo morrer, ele chega para Deus em uma das suas últimas orações e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, ele estava padecendo a mais profunda dor espiritual, porque ali Deus estava se voltando para ele como juiz, Deus estava se voltando para ele, punindo os nossos pecados, e ele estava sozinho ali, humilhado na cruz do Calvário, em meio a 2 ladrões, padecendo o preço pelos nossos pecados, a tal ponto de aquele que teve a comunhão eterna com Deus, chegar para esse mesmo Deus e perguntar: Senhor, por que me desamparaste? Então, o sofrimento espiritual no seu ápice, o sofrimento espiritual dentro de uma intensidade absoluta, a separação eterna do Filho, do Deus Pai, recebendo do Deus Pai a punição pelos nossos pecados. Então, esta é a lista de sofrimentos pelos quais Cristo passou. Ele sofreu fisicamente, ele sofreu psicologicamente, ele sofreu espiritualmente. Então você olha e diz: eu sofre, mas nada se compara ao sofrimento de Jesus Cristo. Nada se compara a dor que você passa com a dor que Cristo passou, nesses 3 níveis, porque foi como nós falamos, sofremos porque somos pecadores, e Cristo padeceu nesses 3 aspectos de sofrimento, sendo santo, perfeito, imaculado. Então, por isso é dito que ele é homem de dor, que sabe o que é padecer. Então, no primeiro momento, o que é que a gente vê? A gente vê os tipos de sofrimentos pelos quais Cristo passou. Mas aí fica a pergunta: meus irmãos, minhas irmãs, diante desse quadro sombrio, diante desse quadro contrário, de tanto sofrimento físico, psicológico, espiritual, fica a pergunta: como Jesus poderia ter respondido a esses sofrimentos? Qual seria a reação? Qual seria a atitude, humanamente falando, que Cristo poderia ter tido diante dessas dores pelas quais ele passou? De maneira específica, de maneira direta, como Jesus poderia ter respondido ao sofrimento? Se a gente pensar um pouco nisso, a gente tem algumas respostas, pelo menos três. Em primeiro lugar, Cristo, ele poderia, diante dessas dores, Cristo, ele poderia, diante desses sofrimentos, ter usado a sua prerrogativa divina, a sua prerrogativa de Deus. Afinal de contas, ele também é Deus. E aí ter revidado todo o mal que estava padecendo das pessoas, todo o mal que estava recebendo dos homens. Como Deus, ele tinha poder para fazer isso. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, ele não fez, muito pelo contrário. Por exemplo, quando ele estava prestes a ser preso, ele podia revidar com violência, como Pedro procurou fazer, mas ele não fez, muito pelo contrário. Por quê? Porque ele mostrou que a vingança, ela é autodestruidora, ela se destrói por si só. E apesar de saber que ele, Cristo, tinha uma legião de anjos para defendê-lo naquela hora da crucificação, ele se entregou voluntariamente aos homens para cumprir o plano que Deus havia determinado para ele. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa maravilhosa. Vejamos essa reação da parte do nosso Salvador. Abram aí, por favor, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Veja que a prisão o levaria à morte, a prisão o levaria à humilhação, a prisão o levaria ao sofrimento nas mãos dos homens. Como Deus, ele podia ter rechaçado ali, ter agido contra aquelas pessoas. Não, ele não fez isso, nem com o estímulo de Pedro agindo dessa forma, muito pelo contrário. Veja, Mateus 26, 2,6. Mateus 26, isso, a partir do versículo 51. Olha só.
Mateus 26, a partir do versículo 51. Olha só o que nos é dito. A gente vai ler até o versículo 54. Olha só. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Aqui não é dito que é Pedro, né? Se você for para Lucas também não é dito, se você for para Marcos também não é dito, mas se você for para João 18:10, é dito que quem fez isso foi Pedro. Eu não vou ler agora por causa do tempo, mas depois vocês podem ler. O discípulo que sacou da espada foi Pedro, João 18:10. Então veja, e eis que um dos que estavam com ele, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. A violência, ela é autodestruidora. A vingança, ela é autodestruidora. Quando você age com vingança, você se autodestrói. Foi o que Cristo ensinou a Pedro. Mas olha só o que ele fala mais. Versículo 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos, considerando que uma legião, se você for considerar os soldados romanos, 6.000 soldados. 6.000 soldados, uma legião. Aqui Cristo disse que podia chamar 12. 12 vezes 6, 72.000 anjos. Ali fulminava, não ficava ninguém. Cristo disse: se eu pudesse eu fazia isso. Se eu quisesse, melhor dizendo, eu fazia isso. Você tinha feito, era Jonas. Mas ainda bem que foi Cristo e ele não fez. Mas olha só porque ele não fez. Olha a sequência. A injustiça acontece. Olha só a razão disso, de Cristo não ter pedido a colaboração dos anjos ao Pai. Versículo 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? A palavra tem que ser cumprida, gente. A palavra tem que ser cumprida, Pedro. Então, como é, seu Inácio? Obediência ao Pai, submissão à palavra. Então, Pedro, guarda a tua espada. Não é a tua tentativa que vai me livrar, não. Porque se eu quiser, eu tenho 12 legiões de anjos, 72.000 anjos aqui à minha disposição. Agora, se eu usar esse recurso, as Escrituras não vão se cumprir. Então veja, como é que Cristo podia ter reagido ao sofrimento? Ele podia ter agido como Deus, a sua prerrogativa divina. E no caso em si da prisão, ele podia ter feito isso, mas não fez. Por que não fez? Para que as Escrituras pudessem ser cumpridas. Em segundo lugar, diante do sofrimento, diante da dor, Cristo, ele poderia ter amaldiçoado. Cristo, ele poderia ter ameaçado as pessoas que estavam lhe fazendo mal. Poderia ter feito isso, mas a Bíblia diz que ele não fez. Muito pelo contrário, meus irmãos. Muito pelo contrário, minhas irmãs. Diante do sofrimento, diante da dor, Cristo, ele se silenciou. Diante do sofrimento, diante da dor, Cristo, ele se licenciou. Olha só o que diz João 19:19. Abram aí, por favor. João 19:19. A dor vinha, o sofrimento batia, a indiferença. E o que Cristo fazia? Se silenciava. Mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. João 19:19. Não, João 19:9. Desculpa. Não é 19, é 9. Olha só. Aqui ele estava perante Pilatos. Olha só a circunstância. Ele diz o texto: e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Silêncio total. Não adiantava discutir naquele momento. Não adiantava argumentar naquele instante. As pessoas não iam entender. O pecado das pessoas não iriam permitir que elas compreendessem. Então, era gastar tempo.
e a Bíblia teria que ser cumprida, como a gente vai ver lá na frente. Então Cristo, ele silenciou diante da dor, diante do sofrimento, diante da humilhação. É interessante que Cristo, ele abre a boca. Sim, ele abre a boca, não para revidar, não para amaldiçoar, não para ameaçar. Quando Cristo abre a boca, diante do sofrimento pelo qual ele passava, ele abre a boca, meus irmãos, emitindo palavras de salvação, emitindo palavras de perdão. Olha só que coisa interessante. Na cruz, quando estava prestes a morrer, na cruz, quando estava ali, esvaindo-se, o seu sangue estava se esvaindo, se contorcendo em dores, quando ele abre a boca, é para perdoar, é para salvar. Olha só o que Lucas fala, Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, isso aqui é fantástico, meus irmãos. Essa semana a gente está, como eu disse antes, rememorando, pelo menos lembrando da paixão de Jesus Cristo, e esses registros do Evangelho, eles nos deixam assim, boquiaberto, quando a gente percebe a postura santa, piedosa, perfeita que Cristo teve. Não é fácil, somente Ele. Olha só, Lucas, capítulo 23, versículo 42, versículo 43. Olha só, o que ele fala, ó. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Um dos ladrões que foi crucificado com Jesus. Versículo 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Palavras de salvação. Diante da dor, diante do sofrimento, ele encontra espaço para abençoar pessoas através das suas palavras. Então, como Cristo poderia ter reagido ao sofrimento? Poderia ter usado a sua prerrogativa divina, mas não fez. Poderia ter amaldiçoado, praguejado aquelas pessoas que estavam fazendo mal, não fez. E em terceiro lugar, Cristo poderia ter feito ou ter usado algum recurso que aliviasse, algum recurso que atenuasse a sua dor, mas também ele não fez. Ele estava lá no Calvário, ele estava lá crucificado, dores extremas, poderia ter usado recursos para que não sentisse dor, mas ele abriu mão e ele experimentou toda a dor que estava reservada para ele. Olha só o que Mateus 27, 34 nos ensina. Mateus 27, versículo 34 nos ensina. Ele estava crucificado, dores nas mãos, câimbras fortíssimas, porque o peso do corpo ficava sobre ele, tinha sido chicoteado várias vezes, então estava ali sangrando, dores, uma coroa de espinho havia sido posta sobre sua cabeça, então já tinha perfurado todos os vasos aqui da cabeça, foi colocado uma capa, depois tirada a capa, pregado ali com aquele sangue pisado, aquilo ali deve ter puxado o resto do couro de Jesus das costas, então dor, mas veja bem, olha só o que ele faz, versículo de número 34, Mateus 27, versículo número 34, olha só, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber, porque essa substância, vinho e fel, servia como um tipo de anestesia, para que ele não sentisse dor, mas ele rejeita isso, e ele vai experimentando a dor até o final da sua vida. Então, como é que Cristo poderia ter reagido diante do sofrimento? Podia ter agido como Deus, e assim se vingado daquelas pessoas que estavam lhe fazendo mal. Ele podia ter aberto sua boca e praguejado aquelas pessoas que estavam lhe impondo dores, também não fez. Ele podia ter usado recursos para não sentir dor, também não fez. E o que é que isso nos ensina? Nos ensina que ele foi perfeito. Em nenhum momento ele pecou. Até mesmo quando estava sofrendo. Até mesmo quando estava sentindo dor. Até mesmo quando estava sendo injustiçado. Até no sofrimento, Cristo, ele agiu e agiu de maneira adequada. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, já nos leva ao terceiro ponto. Qual é o ponto? Como foi que Cristo reagiu de maneira específica ao sofrimento? Como foi que ele se comportou
de maneira detalhada a tudo aquilo que ele estava sofrendo, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. O que foi que ele fez? A Bíblia nos diz que Cristo ele se portou perfeitamente. Por quê? Porque diante do sofrimento, Cristo demonstrou amor e perdão a um dos ladrões que estava crucificado com ele e a toda a multidão. Tanto é que em uma das suas orações, ele chega para Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então Cristo ele agiu com amor e perdão. Ele se sujeitou à vontade de Deus. Tanto é que nós observamos, e ele até falou, como é que as escrituras poderiam ser cumpridas se eu não sofresse, se eu não padecesse. Então ele se sujeitou à vontade de Deus diante do sofrimento. Mas não só isso, ele experimentou o sofrimento de maneira consciente, até mesmo as dores. E não só isso, ele procedeu de maneira perfeita. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que até no sofrimento, Cristo ele é o nosso exemplo perfeito. Até na dor, Cristo é o nosso padrão perfeito, porque ele sofreu, e sofreu como ninguém, e agiu de maneira perfeita, até mesmo no sofrimento. Olha só o que Pedro fala acerca disso. Pedro foi uma das testemunhas oculares que presenciou todo aquele sofrimento, toda aquela via crucis pela qual Cristo ele passou. Abram aí, por favor, abram aí. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. É interessante porque não é essa mensagem que as pessoas falam na semana da paixão de Jesus Cristo. Você vê representações teatrais, você vê lembranças que são feitas em escolas, você vê coisas relacionadas à internet, mas as pessoas não descem ao âmago da história em si. Vai apenas naquilo que é geral, mas não naquilo que é detalhado. E a gente perde de vista, meus irmãos, a santidade de Jesus Cristo, até mesmo no seu sofrimento. Olha só o que Pedro fala acerca disso. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, versículo 23, até a parte B. Olha só, diante daquela dor, diante daquele sofrimento, olha só o testemunho que a gente tem da parte do apóstolo Pedro. Ele diz: o qual, relacionado a Jesus Cristo, referido-se a Jesus Cristo, não cometeu pecado. Olha só, ele já declara logo a santidade de Jesus. Nem dolo algum se achou em sua boca. Então ele não pecou em ações, ele não pecou em palavras, mesmo quando estava sendo humilhado, mesmo quando estava sendo maltratado, mesmo quando estava padecendo, o comportamento dele foi perfeito e santo, em palavras e ações. E ele fala, versículo 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, não se vingava, quando maltratado, não fazia ameaças. Então Cristo, meus irmãos, ele entregou aquela situação de dor a Deus, ele se sujeitou a Deus, ele estava confiante no Senhor. Olha só o finalzinho do versículo 23, que nos mostra a razão pela qual Cristo ele teve esse procedimento santo diante do sofrimento que ele vivenciou. Ele diz, olha só, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então ele não olhava para as pessoas, ele não olhava para as reações das pessoas, ele não tinha em conta a atitude que as pessoas estavam tendo contra ele, mas ele estava consciente daquilo que Deus estava fazendo e cumprindo na vida dele diante daquele sofrimento. Ele entregava-se à vontade de Deus. Ele sabia, no dizer de Paulo, que a vontade de Deus era perfeita e agradável. Ele sabia que Deus tinha todo o controle da situação e queria fazer sempre a coisa certa no tempo certo. Então, ele depositou toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus, até mesmo no sofrimento. Cristo, o exemplo perfeito para nós, até mesmo no sofrimento. Até mesmo no sofrimento. Então, você vê, no primeiro momento, os tipos de sofrimentos pelos quais Cristo passou. No segundo momento, você vai ver como foi que, como Cristo poderia ter respondido ao sofrimento, mas não fez.
No terceiro momento, a gente viu aqui como foi que de fato Cristo respondeu ao sofrimento, agindo de maneira perfeita. Mas aí fica a pergunta, para fechar o nosso estudo: e nós, meus irmãos? E nós, minhas irmãs? Como é que nós devemos reagir ao sofrimento, uma vez que nós somos cristãos? Como é que nós devemos reagir à dor, uma vez que nós devemos andar nos passos de Jesus? Como é que nós devemos nos comportar quando muitas vezes nós somos ultrajados, humilhados e maltratados por parte das pessoas? Como é? Uma vez que a gente vê Cristo agindo dessa forma, Cristo agindo dessa maneira. Até porque, meus irmãos, minhas irmãs, a gente sabe, e eu já estou falando isso desde o início do estudo, sofrimento a gente tem que inevitavelmente passar ao longo da nossa vida aqui na Terra. Alguns sofrimentos pelos quais nós passamos são sofrimentos justos, quando muitas vezes a gente escolhe o caminho do pecado, quando muitas vezes a gente escolhe o caminho da desobediência, quando muitas vezes a gente escolhe o caminho da transgressão. Disso a gente não tem a menor dúvida. Mas cá para nós, tem muito sofrimento, sob o ponto de vista humano, que são injustos, que a gente passa aqui. Muitas coisas que a gente não faz, muitas coisas que a gente não fala e que a gente acaba padecendo por causa disso. E quando isso acontecer, o que será que nós devemos fazer? Será que a gente deve fazer de conta que o sofrimento não existe? Não, isso é uma ilusão da minha mente. Isso não existe não. Não é isso que a gente deve fazer. Muito pelo contrário. Será que a gente deve retaliar, se vingar daquelas pessoas que agem de maneira injusta contra nós? A gente viu, a partir do exemplo de Jesus Cristo, que também não é um caminho que nós devemos seguir. Será que nós devemos rejeitar o sofrimento, declarando que nós temos vitória em Cristo Jesus, e declarar porque a coisa ruim sai? Não, até porque isso também não vai adiantar de jeito nenhum. Será que a gente deve fazer uso de algum tipo de substância que nos faça esquecer os problemas, que nos faça esquecer os sofrimentos, que nos faça esquecer as dores? Tem gente que faz isso. Se embriaga, usa drogas, vai para festas, para tentar esquecer o sofrimento que ele está passando. Só tem um problema: depois que passa o efeito de todas essas coisas, a dor volta, a dor retorna. Então não tem como fugir, ela vai bater na sua porta, nem que seja amanhã, mas vai bater. Então, o que é que a gente deve fazer? Simples. Nós devemos seguir nos passos de Jesus. Nós devemos seguir no modelo de Jesus, tendo Jesus Cristo como modelo a ser seguido, até mesmo no sofrimento. Olha só o que Pedro nos fala acerca disso. Veja aí, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, versículo anterior, que a gente não leu ainda. Olha só, 1 de Pedro 2, versículo 21. Olha só o que Pedro fala: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para fazermos o que, meus irmãos? Para fazermos o que, minhas irmãs? Para seguirdes os seus passos. É interessante, é o significado da palavra exemplo aqui. Significa literalmente modelo. É uma palavra que tem um significado todo especial e que tinha uma utilização específica nos tempos do apóstolo Pedro. Ela se via para que os professores educassem e instruíssem as crianças, sobretudo na alfabetização. Elas escreviam determinadas palavras com a escrita bem fina, a escrita bem transparente, sem ser muito forte para ficar legível. Sabe para quê? Para que as crianças pudessem cobrir aquilo ali e assim poder aprender a escrever. Me veio à mente agora um modelo muito antigo, muito arcaico, eu não sei se ainda é usado, que procura ensinar as crianças a escrever, que é pontilhando as letras, e a criança vai cobrindo para poder ter todo esse manuseio com o lápis. Não sei se é utilizado mais ainda, mas era utilizado muito antes. Então, a palavra modelo tem essa conotação de você estar seguindo ali, seguindo na escrita, seguindo o modelo dado, cobrindo as linhas, no caso, seguindo no caminho de Jesus Cristo. Mas aí você fica a se perguntar, mas aí você fica a se indagar, mas na prática, como é que eu sigo o exemplo de Jesus Cristo?
e me comporto perfeitamente, e me comporto piedosamente até mesmo quando eu sofro, e sofro injustiça ao longo da minha vida, demonstrar amor e perdão para com as pessoas que lhe fazem mal. Foi assim que Jesus Cristo fez. Ele demonstrou amor, ele demonstrou perdão, mas não só isso. Diante da dor, diante do sofrimento, diante da injustiça, se sujeita à vontade de Deus, assim como Cristo se sujeitou e entregou-se a Ele, até mesmo tendo uma morte horrível, mas sabendo que o plano de Deus estava sendo cumprido na sua vida, para que assim nós pudéssemos experimentar salvação. Mas não só isso, experimente o sofrimento consciente, não queira fugir da realidade, não queira apagar isso da sua memória, não, até porque a gente sofre, e vai sempre sofrer, e a gente não vai sair aqui desse mundo, porque o sofrimento vai estar presente nesse mundo, somente quando nós chegarmos no céu, é que a gente vai deixar o sofrimento, meus irmãos. Mas enquanto a gente estiver aqui nessa terra, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo mortal, até mesmo dentro da igreja, meus irmãos, como a gente vai sofrer? Por isso que se iludem aquelas pessoas, aqueles cristãos que querem viver uma vida perfeita, sem dificuldade, sem dor, sem sofrimento. Na verdade, essa pessoa, ela não quer ser cristã, porque se ela quiser ser cristã, ela vai ter que andar nos passos do mestre. E para andar nos passos do mestre, ela tem que sofrer obrigatoriamente e tem que enfrentar esse sofrimento conscientemente. Então, não há como mudar as coisas. Não há como mudar as coisas. E por fim, a gente deve proceder e proceder perfeitamente diante do sofrimento, assim como Cristo, Ele procedeu. Ao invés de nós fugirmos do sofrimento, ao invés de nós fugirmos da dor, nós devemos entregar as nossas dores, as nossas aflições, os nossos sofrimentos a Deus, como Cristo o fez. Conscientes de quê? Conscientes, meus irmãos, minhas irmãs, em primeiro lugar, de que Deus Ele é onisciente. E se Deus Ele é onisciente, Ele sabe a dor que você está passando. Às vezes a gente tem a tendência a esquecer que a gente sofre e está só, que a gente sofre e Deus não está sabendo, que a gente sofre e Deus se esqueceu de nós. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Tome como base a descrição que Davi faz de Deus no Salmo 139. Antes que a palavra nos saia da boca, Deus já sabe. Então, se Deus já sabe, a palavra que a gente fala, antes de falar, Ele sabe o sofrimento que está se tornando real na nossa vida. Então, confie, em primeiro lugar, que Deus Ele é onisciente. E como onisciente que Deus é, Ele sabe tudo a respeito de nós, inclusive os nossos sofrimentos e as nossas dores. Mas não só isso, confie em Deus. Confie que Deus Ele é onipotente. Ele pode tudo e Ele pode todas as coisas. E por esse fato, Ele é capaz de lidar com o nosso sofrimento. Ele é capaz de nos ajudar diante do sofrimento. Ele é capaz de reverter o nosso sofrimento. Ou não é assim, meus irmãos? Ou há alguma coisa difícil que Deus não possa fazer? Ou há alguma coisa difícil que Deus não possa realizar? Ou há alguma coisa difícil que Deus não possa mudar? Uma vez que você parte do pressuposto que Ele é onipotente, não há nada, inclusive o nosso sofrimento. Então, confiemos em Deus na sua onisciência, confiemos em Deus na sua onipotência, confiemos em Deus, em terceiro lugar, na sua sabedoria. Sabe por quê? Porque Deus tem a melhor forma, a melhor maneira de lidar com os nossos problemas. Deus Ele é sábio, meus irmãos. Deus Ele é sábio, minhas irmãs. E Ele faz uso dessas circunstâncias, inclusive doloridas, pelas quais a gente passa, para poder trabalhar mais o nosso coração, para poder nos lapidar, para poder nos conformar à imagem de Jesus. Então, é aquela pergunta básica que a gente deve fazer diante do sofrimento. Não é chegar para Deus e dizer, Deus, por quê? Mas sim chegar para Deus e dizer, Deus, para quê? Para que eu estou sofrendo essa dor? Para que eu estou padecendo esse sofrimento? E aí Ele vai trabalhando e vai nos falando, nos dando essa sabedoria, para que a gente saiba lidar com esses problemas. Mas não só isso. Confie em Deus, confie no amor de Deus. Sabe por quê? Porque dentro do seu amor, que é perfeito, dentro do seu amor, que é santo, Deus, meus irmãos, Ele se importa conosco. Sim, Ele se importa conosco, inclusive em nossas provações. O amor dEle não deixa de existir.
O amor dele não se apaga quando a gente está passando pelo vale da sombra da morte. Não, não. Conforme nós temos lá no Salmo 23, é até lá, no vale da sombra da morte, que Deus está conosco, nos amando, derramando da sua graça, derramando da sua misericórdia, derramando da sua bondade e nos auxiliando em todo o nosso percurso, até mesmo quando a gente estiver passando um trajeto de dor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus ele nos ajude, que Ele nos conceda a sua graça, que Ele nos conceda a sua misericórdia, para que a gente aprenda no sofrimento de Jesus Cristo. Muitas pessoas vão ver coisas acerca do sofrimento de Jesus nesta semana. Talvez já estejam vendo aspectos relacionados à paixão de Cristo, mas sem essa percepção mais detalhada, mais bíblica, de enxergar até no sofrimento de Cristo princípios úteis para as nossas vidas. Porque se nós somos cristãos, a exemplo do que aconteceu com o nosso mestre, nós iremos sofrer. Mas se nós somos cristãos, a exemplo do que aconteceu com o nosso mestre, seguirmos o seu exemplo, pela sua graça, a gente vai saber passar pelo sofrimento de forma que nós sejamos fortalecidos, de forma que, acima de tudo, Deus, Ele venha ser glorificado na nossa vida e no nosso sofrimento, que foi aquilo que Paulo falou, lá em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, complementa Paulo, fazei tudo para a glória de Deus, até mesmo o nosso sofrimento. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.